Boa noite, pessoal, que bom ver vocês aqui de novo. Para o nosso encontro de neuroarquitetura, esse primeiro encontro do mês de setembro, que a gente vai ter 2, com assuntos muito interessantes. Hoje a gente tem pessoas novas aqui, que depois no final a gente vai abrir para quem quiser se apresentar, conversar. O nosso grupo já existe desde final de 2017, com esses encontros mensais, onde a gente fala de diversos assuntos, com o foco na neurociência aplicada à arquitetura, mas a gente é muito aberto, a gente quer aprender tudo e saber tudo. Então, bem-vindos, e hoje a gente está... E você mutou a Sandra. Pronto, voltei. Hoje a gente está aqui com a Laís, que vai se apresentar, Laís, e vai falar com a gente com esse olhar do cliente em relação ao nosso trabalho como arquitetos. Então, Laís, seja muito bem-vinda. E, pessoal, quem quiser perguntar, ver alguma coisa, a Laís está ali disponível para conversar. Bem-vinda, Laís. Que bom que você aceitou o nosso convite. Bem-vinda, Laís. Eu queria falar primeiro que a Laís é lá da minha terra, tá? Ela tá falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente. A Ivy é uma amiga muito querida, minha vizinha, e mesmo não sendo mais vizinha, continua vizinha, né? A casa da Laís foi o primeiro projeto que eu fiz, aprovado na prefeitura. Primeiro projeto depois de formada. Então tem história aí hoje. Ixi, tem história. Tem história, né, Laís? Como tem? Tem muita história essa nossa amizade, graças a Deus. Né? Pena que ela não é mais minha vizinha de muro. Vizinha de muro, gente. Muita história. Tá bem lá, graças a Deus, e quando é amigo, a gente só quer que a pessoa esteja bem, né? Então, que bom. Quero agradecer o convite, né? Eu já dou aula há algum tempo, né? Mas falar sobre esse assunto, assim, me tirou um pouco da zona de conforto, porque é um assunto que eu realmente não sou inserida, né? Então, vou aqui tentar sanar as dúvidas e passar para vocês a minha visão sobre esse assunto, né? Eu preparei alguns slides, algumas coisinhas só para a gente poder falar melhor, né? Então, eu posso compartilhar minha tela? Liberou a Liv. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, todo mundo vendo. Então, eu vou fazer aqui Oh, meu Deus. Opa, todo mundo vendo minha bagunça aqui. Só diminuir para eu conseguir achar aqui a apresentação de slides. Então, vamos lá, né? Agradecendo aí, primeiramente, por poder estar aqui, né, dividindo essa minha experiência com vocês. Então, a gente vai falar sobre a percepção da arquitetura na visão do profissional. Então, se isso fosse uma pesquisa, o nosso N seria muito restrito, né? Seria restrito a uma pessoa, a mim. Então, eu vou falar para vocês do que eu sei, do que eu vivencio no consultório. Só que antes de eu falar tudo isso, eu gostaria que vocês me conhecessem. Quem é a Laís? Né? Porque a partir daí fica mais fácil a gente poder entender um pouquinho mais do que eu vou falar, né? Das minhas experiências. Então, eu sou a filha da Arlene e do Walter, né? Esses dois bonitões aqui do cantinho. Sou esposa do Rogério. Eu sou mãe do Rogerinho, do Juliano, do Gerson, que é uma calopsita, da Pipa Maria, que não tá foto aqui, da Mona Lisa e da Pandora, que são 3 cachorras maravilhosas. Eu adoro viajar com os meninos, com o Rogério, adoro viajar com as minhas amigas, eu adoro jogar beach tênis, né? E aqui do lado tem os meus irmãos, o Luiz Gustavo, o Luiz Guilherme, e a gente, na medida do possível, está sempre juntos. Aqui, eu e o Gustavo, que é meu irmão do meio, a gente
faz aniversário muito próximo, então, o ano passado, quando eu fui para lá, nós ganhamos uma festinha da minha mãe, certo? Então, essa sou eu, né? E vocês vão saber um pouquinho agora da minha realidade como dentista e o que eu preciso dentro do consultório, né? Quais são as minhas necessidades. Então, eu, além de tudo isso, né? Sou a doutora Laís Ribeiro, né? Para várias pessoas. Sou dentista, eu atuo nas áreas de endodontia e odontopediatria. Eu dou aula na graduação e na pós-graduação, né? E eu trabalho num consultório privado. Então, eu não atendo convênio, o meu é só particular mesmo. Então, eu atendo uma camada da população um pouco diferenciada, né? E aí, vou mostrar para vocês um pouquinho do consultório, né? E a gente vai discutir algumas coisas depois. Aqui é a nossa recepção, então a gente entra por aqui. O consultório ele fica no primeiro andar, né? A gente tem um elevador e uma escada. O elevador é por conta para a gente poder promover a acessibilidade. E depois que a gente entra, bem aqui, entrando aqui do lado do espelho, a gente já vê a recepção e algumas portas do banheiro e das salas que a gente tem. Aqui nós temos um jardim, né, para poder dar um pouquinho mais de conforto, deixar um pouquinho mais alegre, mais leve esse ambiente, né? Nós temos aqui, onde ficam dispostas essas cadeiras, do lado, como a gente está olhando na tela, do lado esquerdo a gente oferece sim água, café, bolo, mas poxa vida, Laís, você é dentista e oferece bolo, café, cappuccino para os seus pacientes? Sim, eu ofereço, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma eu dar um bolo, um café, né? E na rotina do paciente. Então, ele vai se sentir extremamente atendido, né? É uma atenção extra que a gente tem com esses pacientes. Como eu disse, eu sou odontopediatra também e eu atendo crianças. E esse aqui é o cantinho das crianças. Nossa, Laís, mas não tem um tapete, não tem nada? Não, não tem. A gente teve que tirar tudo durante a pandemia, então ficou tudo que pode ser higienizado, né? Então, ficou esse canto que atende super bem as nossas necessidades. E aí, nós temos a minha sala. Então, essa é uma visão entrando pela porta. Nós temos um balcão, onde ficam alguns equipamentos, uma pia, né? Esse balcão, ele tem um revestimento de porcelanato que sobe pela parede também, né? A gente tem aqui uma caixa de pérfuro cortante, temos uma persiana ali para poder tampar a claridade da janela. Aqui nós temos outros equipamentos odontológicos, que é um microscópio e um raio-x. Eu sou endodontista, eu preciso do raio-x dentro da minha sala, né? Algumas especialidades não têm essa necessidade de ter um raio-x. Às vezes eles podem enviar o paciente para fazer o raio-x num centro radiológico, mas eu preciso, porque faz parte do meu tratamento, poder tirar radiografias de controle, radiografias durante o tratamento, às vezes eu tenho essa necessidade. E aqui eu tenho uma mesinha, a gente chama de cart, né? Nesse cart tem coisas que eu preciso durante o tratamento e equipamentos em cima dele de coisas que eu preciso ter à mão, né? Nessa mesma sala, que é uma sala de um tamanho razoável, eu tenho aqui também uma partezinha de um escritório, né? Porque é importante a gente desvencilhar, eu acho que não é legal a gente passar uma previsão de honorário para o paciente sentado na cadeira odontológica, né? Parece que a gente está fazendo o paciente de refém. Então, ele está ali por uma necessidade, e aí eu já passo o preço, e aí vamos começar? Não vamos, né? Então, acho que fica mais confortável para o paciente, é mais confortável para mim ter essa disposição, esse escritorinho. Então, a partir daqui, a gente vai conversar alguns aspectos, né? Bom, como eu estava falando com a Evinari, com a Sandra no começo, né?
eu fiquei pensando muito o que eu ia abordar nesse nosso bate-papo, o que eu poderia falar, o que eu poderia agregar para vocês, né? Já que isso é um assunto que vocês já vêm estudando há muito tempo. Então, eu trabalho em 2 especialidades que numa primeira abordagem podem parecer muito distintas, né? Que é tratamento endodôntico, que é o famoso canal, e odontopediatria, né? Mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? Por que, Laís, você resolveu fazer 2 coisas tão distintas? E eu posso falar para vocês que elas não são distintas e que elas têm uma região de intersecção, né? E que região que é essa? O odontopediatra, ele é capacitado para fazer o atendimento e o tratamento de canal de dente decíduo, dente de leite, né? E o endodontista, ele é capacitado, né? Ele tem todo aí um treinamento para fazer o tratamento do dente permanente. Poxa, Laís, mas aí 2 mais 2 não estão sendo 4, né? Então, a gente tem que pensar que a criança começa a trocar os dentes lá por volta de 5, 6 anos. E aí, esses dentes já são permanentes. A cárie é a única causa que leva ao tratamento endodôntico? Não. Existem outras causas que levam ao tratamento endodôntico. Outra causa é o trauma, que é muito comum na nossa população de forma geral, né? E quando a gente tem uma criança que está na dentição mista, então ela está trocando os de leite pelos de permanente, quem vai atender a criança que precisa fazer canal? O odontopediatra não sabe fazer canal de dente permanente. E o endodontista não tem o treinamento necessário para fazer o atendimento dessa criança, né? Por quê? Porque criança demanda muita paciência, né? A gente precisa, às vezes, fazer um condicionamento dessa criança. Então, por quê? Porque imagina anestesiar uma criança, é diferente de anestesiar um adulto. É a mesma anestesia, mas o procedimento, né? Como que a gente vai fazer isso, fazer com que a criança aceite essa anestesia é totalmente diferente. Então, essa é a minha área de intersecção das 2 especialidades. Então, eu atuo muito no tratamento de dente permanente jovem e no gerenciamento, né, das repercussões dos traumas, que nem sempre a gente precisa fazer tratamento endodôntico, mas a gente precisa acompanhar esse dente traumatizado. Enfim, bom, já contei para vocês, então, aonde que eu me encaixo aí nessas 2 especialidades e qual que é a intersecção delas. Como vocês puderam perceber, eu atuo numa faixa etária bem ampla, né? Então, eu atuo desde bebê, né? Porque eu não faço só canal em criança, eu também faço toda a questão de prevenção, de outros tratamentos odontológicos em crianças. Até velhinhos, né? Que aí nos adultos eu faço principalmente canal. Faço limpeza, faço restaurações pequenas, mas no adulto a minha área de concentração é a endodontia. Certo. Então, vocês vão falar, Laís, e agora? E o consultório? Ele é um consultório infantil? É um consultório mais para adulto? Essa foi a mesma necessidade que eu senti, poder me encaixar, poder saber como que eu ia fazer um consultório que atendesse esses dois extremos, né? Como eu já falei logo no comecinho, quando só estava eu, a Ivy e a Sandra, eu via muitos projetos, né? Eu fiz uma reforma recente no consultório, tem uns 4 meses, mais ou menos, e eu via muitos projetos que eram muito parecidos, muito iguais, e que era um livro, uma planta e um aromatizador, assim, uma coisa muito igual, muito igual. E eu sentia falta de personalidade, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa alegre, até com adulto eu brinco, né? Em situações que é claro que a gente entende que eles estão confortáveis para a gente poder, né, trazer um pouco aí de alegria, porque quando a gente fala em canal, esse paciente ele não chega muito feliz no consultório,
por 2 motivos. O primeiro é que ele está com dor. O segundo, quando ele não está com dor, ele está com medo de fazer o tratamento endodôntico. Por quê? Porque a endodontia passou por um processo, né, de transformação nesses últimos 10, 15 anos, mas a gente ainda tem a memória que o tratamento endodôntico, ele é muito ruim, ele é muito doloroso, e que depois que eu faço o tratamento endodôntico, eu perco o dente. Então, ele não vai querendo fazer um investimento nesse dente muito alto, né? Porque ele ainda tem na cabeça dele que esse dente será perdido e que ele vai sofrer durante o tratamento endodôntico, fora que ele vai ter que ficar indo 200 vezes ao dentista. Só que eu não estou aqui para desmistificar isso aí, mas já falo para vocês que se vocês precisarem fazer um tratamento endodôntico, isso não é mais parte do tratamento endodôntico, já conseguimos melhorar muito isso, tá? Então, quem precisar fazer tratamento endodôntico, fique tranquilo que vai ser legal, tá? Só é chato ficar de boca aberta, mas de resto, se for um profissional competente, atualizado, o tratamento vai ser bem tranquilo. Bem, então tá, meu paciente adulto não chega de boa vontade. A criança que chega para o trauma também não chega legal, chega chorando. Já a criança que faz tratamento preventivo, que eu atendo também, chega feliz da vida, cantando, porque ela sabe que o ambiente do consultório é um ambiente tranquilo. Só que como que eu vou criar esse ambiente tranquilo, né? Que atenda a todas essas minhas demandas. Então, o que eu solicitei para a arquiteta que fez o meu projeto é que eu não queria um ambiente extremamente formal e nem muito infantilizado, né? Eu não visto fantasia para atender paciente, eu não gosto de colocar muito bichinho, muita coisa dentro do consultório, né? Então, eu queria que fosse um ambiente agradável para os 2 públicos. Então, ela fez um projeto para mim, para isso. Então, fora esse projeto, e com esse projeto, a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Eu posso colocar tudo que eu quiser dentro de um consultório? Até posso, mas não devo, certas coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, a minha persiana. Então, eu tenho uma janela e eu precisava colocar alguma coisa nessa janela. Eu posso colocar uma cortina maravilhosa de tecido? Não, não posso, né? Por quê? Porque eu tenho que atender a requisitos de biossegurança, né? E aí, a cortina, ela não atende esse requisito por mais bonita que ela seja. Então, a gente vai ver uma persiana. Ok, eu vi a persiana. Dá para ser qualquer persiana? Até dá, mas eu acho assim que a gente tem que criar um ambiente que traga conforto, que seja esteticamente agradável, tanto para mim quanto para o meu paciente. Porque eu vou ficar lá todos os dias. Eu vou olhar aquela persiana todos os dias. O paciente ele vai entrar e ele tem que ter uma boa impressão, uma impressão de limpeza, uma impressão de harmonia com o meu ambiente, né? E se sentir bem nesse lugar. Ela tem que ser prática para a limpeza, porque a biossegurança exige a limpeza dessa cortina, por exemplo, né? Então, vocês podem perceber que a bancada, ela é revestida, esse revestimento, vou voltar lá, aqui, esse revestimento, ele é todo em porcelanato. Por quê? Porque essas bancadas, elas devem ser laváveis, né? Eu tenho aqui um outro carrinho. Esse outro carrinho, ele tem rodinhas. Por quê? Porque ele tem que me atender à ergonomia, né? Existem muitos dentistas que têm problemas de coluna, problemas de articulares por conta dessa movimentação exagerada. Então, a gente precisa ter essa ergonomia para atender, né? Outra coisa, eu tenho muitos equipamentos, porque eu trabalho com microscópio,
eu trabalho com ultrassom. Então, tudo isso tem que ser pensado, como que vai ser encaixado, para não ficar uma sala amontoada, daquela impressão de bagunça, né? Então, a gente prestou toda a atenção na questão da iluminação, então a gente colocou em lugares estratégicos, né? Eu digo porque eu fiz questão de participar de todo o projeto com a arquiteta, né? Fita de LED, né? Aqui no armário a gente tem umas iluminações indiretas, né? Só que eu não posso ter um ambiente penumbra que não tenha uma boa iluminação. Então, a gente tem luminárias que fazem a boa iluminação do ambiente, para eu poder fazer a seleção de cor, de prótese ou de resina de forma adequada. E o que eu digo para vocês quando eu falei assim que eu via tudo igual, eu queria uma decoração, né, um pouco mais descontraída. Então, vocês veem que aqui em cima da cortina eu tenho os meus patinhos, né? Mas é de madeira, são pintadinhos, então já começa a desconstruir. No meu armário do escritório, da região onde tem escritório, aqui eu tenho um unicórnio, tenho uma nuvem com um sorrisinho, né? Tenho aqui um cantinho com plantinhas, porque isso aí vai trazendo as crianças um pouco mais para perto de mim, né? Eu tenho um aromatizador, que é um aromatizador que ele não é muito doce, mas também não é muito cítrico, né? Aí fica difícil, né? Mas eu fiz questão de ver um que desse um cheirinho, né? Criasse uma memória olfativa no paciente, gostosa, né? Mas que não fosse cansativo. Primeiro, porque eu vou estar lá todo dia, o paciente ele entra e sai, mas que ele sentisse um cheirinho gostoso e não ficasse aquele cheirinho de consultório de dentista que normalmente tem, né? Então, eu procurei isso, certo? Então, deixa eu ir lá. E que fosse prático. Muitos consultórios têm um escritório e uma sala de atendimento. É muito difícil, o paciente às vezes não quer levantar. E como eu lido com criança, esse deslocamento, ele não é prático. Então, por isso que eu coloquei aqui, uma das coisas que eu acho que são muito importantes num consultório de dentista, é que ele seja prático, dentro daquilo que aquele dentista necessita. Então, para mim, não dava para ter um escritório e uma outra sala, porque para mim isso não é prático, né? Então, o que mais que a gente tem no consultório para promover o conforto do paciente? Na cadeira eu tenho instalado uma esteira de massagem, né? Então, são todos os detalhes, né? A gente pensou na questão da cor. O consultório, ele é majoritariamente branco. Eu tenho uma outra parede que tem uma corzinha faz uma textura meio de cimento queimado, para trazer, assim, mais conforto, né? Ela traz, assim, mais aquela coisa de casa mesmo, né? Que normalmente a gente vê cimento queimado em casa, no chão da casa, em algum lugar para trazer esse conforto. A gente usou bastante madeira, né? Madeira, ela traz esse aconchego também. E o branco, por quê? Porque o branco, ele traz essa questão de limpeza, né? Ele traz para o ambiente essa sensação de asepsia, né? De que está tudo limpinho, né? Então, a gente tentou aí no nosso o projeto, eu pedi bastante para a arquiteta que fez ele atender essas questões, né? Eu tenho só uma plantinha aqui, que é uma plantinha artificial, porque no consultório a gente não pode ter planta, mas eu acho que a planta, ela traz vida para o ambiente, ela traz conforto, né? Então, tudo isso eu fui tentando agregar, já que o paciente, né, em vários momentos, ele não quer estar ali comigo, né? Então, assim, eu quis deixar o mais confortável possível para que ele se sentisse ali acolhido e o mais atrativo possível, quando ele não quer estar ali. Eu estava contando para as meninas que eu tive uma experiência, né, no consultório, né? Essa é um exemplo, existem várias, mas um colega me ligou que o pai dele precisava fazer um tratamento endodôntico. Estava com dor, precisava, se eu podia encaixar na minha agenda. Eu falei, claro, vou atender.
E tinha um outro colega do lado, porque ali são vários dentistas, né? A clínica atende vários dentistas. E ele falou assim para mim, nossa, o pai dele é muito engraçado, pô, ele é legal pra caramba. E aí, que ele chegou e ele tava com dor. Ele não foi legal pra caramba. Ele mal me deu bom dia. Então, assim, isso faz dele um cara chato? Não, por quê? Porque eu tô lidando com dor. Ele chegou, não dormiu a noite inteira, tava com dor, uma dor contínua, pulsátil, muita dor. Então, o ambiente ele tem que acolher, abraçar esse paciente. Ele tem que se sentir, assim, não vou dizer em casa, né? Porque ninguém vai no dentista e se sente em casa, mas é o menos desconfortável possível. E é isso que eu procurei no meu consultório, né? Proporcionar essa boa experiência para o paciente. Na clínica, a gente tem o que lá? A gente tem um jardinzinho, né? Que é para trazer essa sensação de tranquilidade, né? Esse verde, esse jardinzinho, ele traz, então, essa sensação de acolhimento. Então, o paciente que já chegou com dor, ou já chegou desconfortável, já chegou e não queria estar ali, ele tem esse cantinho, né? Para olhar, ver as plantinhas, né? Um cantinho gostoso. Tem um cantinho do café, né? Sai do atendimento, come um bolo, toma um café. A gente tem uma pacientezinha lá no consultório, ela é uma paciente idosa já. Eu já fiz vários tratamentos endodônticos nela. E ela tem dia que ela vai ao consultório para conversar. Tem vezes que ela manda mensagem para nossa secretária perguntando se tem bolo. E quando tem bolo, ela vai lá para conversar. Então, acho que a gente conseguiu proporcionar essa sensação para os nossos pacientes. É claro que só o espaço não faz isso, né? Toda a equipe, ela deve ter um bom treinamento, os dentistas, eles devem ter esse pensamento de humanização durante o tratamento, que isso é muito importante. E essa é uma preocupação que toda a nossa equipe tem, porque lá nós somos 5 dentistas, cada um atuando numa área específica, mas todos com o mesmo pensamento de proporcionar para o nosso paciente uma boa experiência, que eu acho que é o mais importante, né? Eu brinco com o colega que faz a parte estética, de facetas, de laminados, né? Que todos os pacientes gostam de tirar foto com ele. Já os pacientes de endodontia, ninguém pede para tirar foto comigo, a não ser as crianças, né? Então, as crianças que não estão com dor, óbvio, né? A gente tira foto, eu pergunto para o responsável se eu posso postar na minha rede social. E o interessante é que mesmo aquela criança que chega com dor, que chega contrariada, né? Que chora às vezes durante o atendimento, no final ela está sorrindo, no final ela está contente e satisfeita. Então, eu acho que toda essa nossa preocupação, não só em ser bom tecnicamente, não só em ser boa em atender crianças, não só ser boa em fazer um tratamento endodôntico, mas proporcionar um espaço de acolhimento, um espaço de tranquilidade, com preocupação, tanto na questão de quando a gente vai escolher o piso, quando a gente vai escolher os armários, toda essa questão de ambiente, né? Ela traz para o paciente, eu acho que ela se manifesta, né, no bem-estar do paciente e no nosso próprio bem-estar, já que nós estaremos lá todos os dias. Eu acho que o consultório, ele tem que ser um pouquinho da nossa casa também. É gostoso a gente chegar numa casa confortável, bem arrumada, bonita, cheirosa, né? O consultório, ele tem que ser assim também, porque a gente às vezes passa muito mais, uma parte muito maior do nosso tempo lá dentro do que na nossa própria casa. Nossa, Laís, você só tem isso, né? De brinquedo na recepção? Só. E atende muito bem as minhas crianças, né? São brinquedos educativos, lúdicos. Eu não coloquei nada de eletrônico, porque a gente fica... as crianças, elas ficam muito... a gente está passando por um período que as crianças, elas estão muito nos eletrônicos, né? E aí a gente
eu quis ter essa atenção em colocar alguns brinquedinhos ali que realmente não tivessem nada de eletrônico. Outra questão que vocês podem estar se perguntando, a minha sala não tem TV. Muitos consultórios têm TV. Existem alguns motivos pelos quais eu não coloquei TV. Um deles é porque a TV me atrapalha. E o segundo é que o meu paciente que está fazendo tratamento endodôntico, ele não consegue enxergar a TV, porque eu trabalho com microscópio, e o microscópio, ele toma um espaço muito grande da visão do paciente. O terceiro motivo é, eu atendo criança, eu preciso passar informações importantes para as crianças. Elas precisam prestar atenção no que eu estou dizendo para elas. E se eu tenho uma TV passando um desenho, passando outra coisa que chame mais atenção do que eu não consigo passar essa informação de forma eficiente, né? Eu tenho muitos, apesar de eu não ter especialização em pacientes especiais, eu atendo muitas crianças autistas. E aí a TV acaba me atrapalhando também nesse sentido. Então, eu não tenho TV no consultório por esses motivos, né? Mas eu não acho problema nenhum. Quem se adapta bem, quem consegue atender bem, tem a TV, né? Mas o meu motivo é esse. Até a arquiteta falou, nossa, vamos colocar uma TV? Eu falei, não, eu não quero uma TV. Uma TV me atrapalha, né? Atrapalha a minha concentração. Então, o que eu faço para o paciente? Porque aí o paciente, a maior parte dos pacientes, principalmente os adultos, eles têm muito receio, muito medo do nosso barulhinho, né? Daquele barulhinho delicioso que faz a caneta de alta rotação, né? O nosso motorzinho. Então, eu gosto de ligar uma música para o paciente. Eu gosto de perguntar o que ele gosta de ouvir, né? Desde que não seja funk, eu coloco, né? Então, essa a minha experiência. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, alguma coisa a fazer, eu vou parar aqui esqueci o nome, compartilhamento de tela. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de pontuar em toda essa nossa conversa, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade, né? Porque eu acho que vai ser vai acrescentar muito para mim, né? Então, fiquem à vontade. Laís, gratidão, muito obrigada, adorei. Olha só, eu anotei uma coisa que não é uma pergunta, mas de tudo que tu falou, eu anotei um monte aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, que bacana! Não só ser bom técnico, mas também proporcionar espaço de acolhimento para o bem-estar. E acho que isso resume tudo que a gente busca aqui com os nossos estudos, é proporcionar o bem-estar. E aqui você falou muitas coisas que têm a ver com tudo que a gente estuda na neurociência aplicada à arquitetura, ou na arquitetura, ou em tudo que a gente faz, os sons, os aromas, você colocou a natureza, de alguma forma, a biofilia, os espaços naturais, enfim, bastante coisa. Só queria fazer um comentário. Gente, vamos lá, a Laís está aqui. Obrigada, viu, Sandra? A gente procura mesmo isso, porque eu acho que a gente tem que se colocar também no lugar do paciente, né? Como a gente gostaria de ser atendido, que espaço a gente gostaria de ser atendido. Uma vez eu ouvi de um professor meu uma coisa muito interessante. Ele pegou e falou assim para mim, isso numa questão técnica, mas que eu levo, que eu expandi ela para todas essas coisas. O dia que você falar que você sentaria na sua própria cadeira, você seria seu próprio paciente, nesse dia você está começando a ficar bom. Né? Então, assim, como que você gostaria de ser recepcionado pelo dentista? Né? Como você gostaria de ser recepcionado pela secretária do dentista? Qual é o espaço que você gostaria de estar? Em que cadeira você gostaria de sentar? Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transição, né? De várias coisas, né? Já foi-se o tempo que o médico, o dentista, ele chegava e falava para você, olha, o seu tratamento é esse, você chegava em um lugar horroroso, né? Só tinha lá a cadeira do dentista, meia dúzia de equipamento, abria a boca, ficava super desconfortável na cadeira, né? E ó,
beleza, eu tô aqui, tô sendo atendida. Hoje não, o paciente, ele procura, além de um bom profissional, ele procura estar bem, né? E a gente tem aí muito acesso à informação, né? Às vezes a gente encontra também muitas, vamos dizer assim, personalidades no Instagram, né? Que às vezes, né, a gente tem que saber lidar com tudo isso, expor o nosso trabalho de forma responsável, mas poder proporcionar essas boas experiências para o paciente, porque melhor que o indicador, que o outro dentista colega, é o paciente satisfeito que indica o seu trabalho, né? Então, eu acho que tudo isso tem uma relevância muito grande no nosso trabalho como profissional, né? Então, eu falo bastante, né, gente? Desculpa. Vamos lá. A Ana, acho que a Ana levantou primeiro, foi a Valéria. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá ouvindo, pode falar, Ana. Primeiro, agradecer, né, a Laís por estar aqui e parabenizar, né, pelo trabalho. Laís, eu não sou arquiteta, eu sou psicóloga e sou de uma cidade gaúcha onde a saúde é bem forte, mas hoje eu moro na região metropolitana de Salvador. Tenho 3 filhos e quando a gente veio para cá, o meu menor tinha 4 meses. Eu senti muita diferença porque lá na minha cidade, quando as meninas eram pequenas, eu as levei ao odontopediatra para terem já o contato, enfim. E nunca tivemos problemas com isso. Aqui foi bem complicado achar odontopediatra, não achei. Enfim, fui uma dentista que, no caso, até nem é daqui, por coincidência da Paulista, mas um amor, assim, o teu consultório me lembrou muito dela. E nossos filhos sempre foram fazer revisão, né, limpeza, enfim, com ela até agora adultos, né? E eu acredito muito nisso, da questão da educação, sabe? Porque tudo que se relaciona à saúde tem muito preconceito, muitos tabus. Então, eu acho que também cabe aos pais, né, essa educação, esse cuidado, para levar o filho até o consultório, não necessariamente porque existe um problema, mas sim uma educação, uma prevenção. Então, eu lembrei de citar isso e achei muito bacana ter consultório. Hoje eu acredito muito na humanização da arquitetura, porque os espaços, eles precisam nos acolher, né? Cada vez mais, porque, como você disse, a gente está num momento de transição e no momento pós-pandemia acabando, digamos assim, vamos ver os próximos, né? O próximo tempo, mas assim, isso é muito importante, a nossa visão da saúde, desse acolhimento, esse conforto, né? Aí, depois, quando tiver um tempinho, eu queria ler, eu tenho, ó, aparelho, então eu vou mensalmente na dentista. Aí um dia me chamou a atenção o prédio, aí depois que as pessoas falaram, se sobrar um tempinho, eu leio o que eu escrevi em um post, você vai entender o que eu quero trazer, dessas variáveis que você trouxe, aí dá para ilustrar um pouquinho. Obrigada. Ah, legal. Eu acho que isso é um ponto muito importante mesmo, essa questão da prevenção. A odontologia, ela passou por muitos momentos durante a história, né? O primeiro momento foi o momento de não tem o que fazer, tem que arrancar, né? Então, a gente tem aí uma geração de banguelos, né? Que são os nossos avós, bisavós, né? Porque não tinham o que fazer. Depois ela passou por um momento que a gente chama de momento restaurador, que doía, a gente ia lá resolver. Não existia prevenção. Não existia, eu vou levar o meu filho antes que aconteça alguma coisa para prevenir. A odontologia, ela era curativa. Então, doía e eu levava a criança ou o adulto ao dentista. Hoje em dia, a gente já tem uma geração aí com seus 18, 20 anos, né? Chegando nos 20 anos, sem cárie. Por quê? Porque a gente está trabalhando com prevenção. Então, eu tenho muitos pacientes que falam, olha, doutora, adultos, eu tive muitos problemas com os meus dentes, eu sei o quanto isso foi desgastante e doloroso para mim.
E eu levei os meus filhos, eu levo os meus filhos constantemente ao dentista para fazer prevenção, né? Eu tenho crianças que vão constantemente, que fazem planinhos preventivos, né? E assim, eu tenho super orgulho das famílias que fazem isso. Eu parabenizo, eu acho que educação e saúde são os melhores presentes que nós podemos dar para os nossos filhos, né? Que nós podemos proporcionar a eles. Então, eu acho isso extremamente importante. Essa sua fala, Ana, ela é extremamente pertinente e condizente, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Posso falar uma coisa? Eu não consegui achar aqui a mãozinha para levantar. Aí, Então, reaction aqui embaixo. Aí tem lá, lower hand. É porque eu estou no celular. No celular acho que não aparece Tá. tudo. Mas não quero passar à frente de ninguém, não. Só um pequeno detalhe que eu não sei se todos sabem. Hoje, a minha filha foi ao dentista e ela mora no Canadá. Pela primeira vez, ela foi ao dentista lá para fazer uma revisão e ver. E o dentista ficou impressionado com a boca da minha filha. Por quê? Não porque ela é super cuidadosa, nem lembro a última vez que ela foi dentista. Isso até nessa coisa de pandemia, ficou 2 anos sem ir ao dentista. Mas como foi bacana ela me falar isso, foi que nós brasileiros temos uma higiene bucal que em outros países isso não acontece, gente. A gente tem que dar graças a Deus, porque lá eu tenho uma outra amiga que mora lá também, arquiteta. Ela falou que lá as pessoas são banguelas na rua, porque as pessoas não têm cuidado com os dentes. Então, assim, eu agradeço. Meu pai é dentista, agora aposentado, 80 anos, mas agradeço muito todas as informações que nós tivemos, até por mídia, até, né, já houveram várias campanhas sobre saúde bucal na televisão. Hoje em dia é que não tem mais. Mas, sinceramente, a gente tem que agradecer os nossos dentistas. Muito obrigada. André, a nossa odontologia no Brasil, ela é uma odontologia, é referência mundial. Fora isso, o brasileiro, ele é muito preocupado com estética, né? Mais que outras populações, a gente tem vários estudos que comprovam isso. E a Ana, que é psicóloga, né? É psicóloga? Você tem, né? Ela vai, acho que validar isso, né? A gente é fruto da sociedade que a gente vive, no sentido de que, se está todo mundo andando banguelo, é normal andar banguelo, né? Então, por que eu vou me preocupar se eu estou banguelo? Né? Agora, não, aqui a gente tem uma sociedade extremamente vaidosa, né? Então, fora o fato de que no Brasil a gente tem o SUS, que proporciona, não, às vezes não, mas proporciona, né, para os pacientes. E nos outros países a gente não tem odontologia pública. Exatamente por isso. Entendeu? Exatamente. É muito caro, o tratamento odontológico é muito Exatamente. caro. Eu tenho paciente que mora na Europa, eu tenho paciente que mora nos Estados Unidos, que vem para o Brasil fazer tratamento odontológico. Porque vale a pena. Entende? Então, eu acho que Agora... Ai, travou. Travou aí para vocês? Estou juntando um monte de coisinha que vira um coisão, né? Então, é muito por causa disso. Eu não estou ouvindo também. Travou. Laís, deu uma travadinha. Aí. Tá, agora... Mas já voltamos? Agora voltou. Agora voltamos. Voltamos. A gente tem mania de falar mal do Brasil em tudo, né? Em todos os aspectos, né? Então, assim, achei bacana essa visão, né, da minha filha lá. Ela falou assim, mãe, minha filha, minha boca não é um exemplo, mas eu acho que para a realidade daqui né?
Isso é bem interessante, né? Eu viajei para alguns lugares, né? E eu tento, como dentista, não ficar reparando na boca alheia, né? Mas tem coisas que Mas não tem jeito, né, Laís? O olho vai. o olho vai, eu fico fazendo aquela concentração, né? Olha para cima, olha para cima, olha para a testa, Laís, da pessoa. Pelo Não amor de olhe. E aí, na Europa, né? Gente, eu fico horrorizada. Eu falo, a vontade de escorregar um cartãozinho e falar, quando você passar lá pelo Brasil, passa lá. Legal. Então, tá, vamos seguir a fila. Vamos seguir, Valéria, na sequência, depois eu não sei se foi a Paula ou a Samara, Paula, né? Depois a Samara. Vamos lá, perguntas para a doutora Laís. É só a dica ali para André. André é nos 3 pontinhos ali do lado, no caso do celular, tem 3 pontinhos, aí você vai achar. Tá. Ih, achei! Obrigada! Bom, Laís, primeiramente, eu queria dar também os parabéns. Primeiro, porque você, né, trabalha com o conceito real, né, do acolhimento, né? O acolhimento não é só, nem é todo um aparato técnico, espacial, emocional, tem que envolver clientes, tem que envolver profissionais, tem que envolver, enfim, todos, né, no processo, é um processo. Então, eu gostei muito de ouvir como você trabalha com acolhimento. Agora, o resto eu vou fazer aqui, às vezes, de advogado de diabo. Fique à vontade. Pode fazer. Vou te falar Claro, um pouquinho da estamos aqui nossa para isso. profissão. Sabe como é que é, gente? Eu sou arquiteta. Então, a gente faz assim, hoje, né, a internet a gente abre o Instagram, está lá o desenho de todo mundo, e o cliente vai lá ver, e eles fecham de ideia, e está ficando difícil trabalhar, né? Porque quando eu sento na sua cadeira, eu não questiono sobre seus processos, eu confio em você, né? Eu não vou pesquisar sobre odontologia antes de sentar na cadeira do dentista, né? Mas o cliente, quando chega para a gente, ele pesquisou um monte, viu um monte de imagens, e ele vem com um monte de conceitos. Assim, a gente é um grupo de neuro, né? E neuroarquitetura, e dentro disso, eu posso te dizer, assim, posso garantir para você que é interessante também ouvir o profissional, né? Assim, sim, o branco, ele dá uma noção de asepsia, mas outras cores também. A asepsia não está ligada necessariamente à cor, né? A gente pode ter essa higienização, sentir essa higienização do espaço, apesar do branco, apesar do não branco, né? Então, essas questões que assim, até já caíram, porque o hospital tinha isso, o hospital já não tem mais isso. Então, essa questão da cor, embora ela, concordo com você, assim, que está muito superficial, né? Tudo na questão do neuro, bota um vasinho aqui. Outro dia eu vi muito interessante um vídeo de um eletricista, né, que eu trabalho muito com obra, e aí o eletricista abriu o quadro de luz, botou um copinho de plástico, assim, com um bocado de areia, e botou um fio terra ali dentro. Então, acho que nesse momento a gente está por aí um pouco ainda, né? Assim, a gente está pegando cores e dizendo... E a gente já viu palestras até daqui do grupo de NeuroArc, onde a colega colocava, né, a importância da... a cor, ela realmente ela tem, né, todo um estudo de cores que proporciona, mas isso vai depender da vivência da pessoa, né? Quer dizer, o azul é calmante, mas se uma pessoa sofreu um trauma e ela naquele momento estava com um ambiente muito azul, ou ela estava vestida de azul, ou tinha uma referência ao azul, essa cor nunca vai ser calmante para ela, né? Então, assim, a gente estudar o cliente da gente é muito importante, conhecer ele, né? Assim como você também conhece, né? Para poder... Então, eu quero desmistificar algumas coisas aqui, em termos de neuro, né? Então, cores fazem bem. Elas não são... elas são assépticas também, porque a higiene a gente vê, né, com a luz, a gente vê, você tem um ambiente muito claro, né, onde a gente favorece também isso, a gente vê a higiene, você tem ali um ambiente claro com luz
branca, mas é a luz, não é a luz azul, não é o espectro azul, né? É o espectro da luz do dia, que isso favorece muito a questão da higiene. Então, seu cantinho de café, não tenha medo de botar colorido lá, não tenha medo de encher a salinha, aquele cantinho das crianças de cores, né? Não precisa botar realmente tapetes, mas isso também acolhe. Mas parabéns pelo seu espaço, é muito clean, né? Também, às vezes, um pouquinho de baguncinha favorece, né? Tirar assim, baguncinha que eu digo não é bagunça como a gente entende, mas assim, de botar as coisas, umas coresinhas, de botar né, umas referências à natureza, mas realmente você não precisa ter plantas, né? Mas uma referência à natureza, isso tudo hoje, a gente na literatura de neuroarquitetura, de neurociência de uma maneira geral, a gente vê que isso é uma questão de saúde mental. Isso ajuda na saúde mental, né? Eu vi assim, quando o seu paciente senta na sua cadeira, ele está de costa para a porta e ele está de frente para uma persiana cinza em uma parede branca extremamente iluminada, né? Não sei, né? Assim, em termos de acolhimento naquele momento, eu não, né? Ele estava muito acolhido lá fora, tudo. E assim, como eu disse, Valéria, desculpa te interromper um pouquinho. O meu paciente que vai para fazer canal, ele não fica nem olhando para a parede. O que acontece? Eu trabalho com microscópio. O microscópio, ele tem luz de LED, é muito intensa, muito. Então, eu sempre dou para o meu paciente, de forma geral, mesmo a criança, um óculos de proteção, porque a gente tem que tomar muito cuidado com os instrumentais, né? E a gente trabalha com instrumental pérfuro cortante, então a gente precisa cuidar disso. Então, eu dou para ele um óculos de proteção, um óculos escuro, né? Eu tenho muito paciente que dorme no canal. Então, na verdade, ele fica olhando para o alto. Eu brinco que tem gente que fala assim, o cartão de visita é o sorriso, o meu acaba sendo a sobrancelha, porque é a única coisa que o paciente vê é meu. Porque eu tô de máscara e de gorro. Eu tenho essa pequena sobrancelha que vocês estão vendo e que não é micro, é peluda mesmo. Acreditem. Acreditem, Vinara, é a minha. Eu já vi pessoalmente. E linda, por sinal, né? Maravilhosa. É a primeira coisa que eu vi no seu rosto. Eu tenho que manter a sobrancelha bem feita. Mas assim, brincadeiras à parte, quando eu tô falando, também atendendo uma criança, normalmente eu não uso jaleco branco, né? Ele é sempre colorido, às vezes, nem sempre com bichinho, mas ele é sempre colorido, né? Porque mesmo o paciente adulto, ele não se sente muito confortável com um jaleco branco, eu já percebi isso muito da minha experiência clínica, né? Então, eu tô sempre de alguma coisa colorida. E quanto à nossa recepção, Valéria, eu concordo com você, eu gosto de coisa bastante colorida, só que o nosso problema é que nós somos em 5 dentistas. Aí chegar num denominador comum para uma recepção é difícil pra caramba. Então, por isso que ela é clean, tentando ser o mais confortável possível, mas clean, né? Porque são gostos extremamente diferentes, por mais que a gente tenha a mesma, vamos dizer assim, a mesma filosofia de acolhimento, né? Então, é difícil. E é difícil, não é só o colega, é agradar a vigilância sanitária. Mais difícil ainda, né? Para agradar a vigilância. Mais difícil ainda. E por incrível que pareça, é assim, todo ano eles passam... Né? Ela limita aí muito. A gente adequa o consultório. No ano seguinte, eles conseguem arranjar outra coisa. É o desafio, né? É isso que é o difícil. É o desafio de juntar tudo, né? Tudo isso que a gente quer colocar com todas aquelas normas e leis que tem, que não são poucas, são muitas, né? Gente, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem aqui no grupo que está ali embaixo, depois, se ela quiser aparecer, a Juliana Fini, que é especialista em arquitetura hospitalar. Do Einstein, né? Ela é especialista em arquitetura hospitalar, ela está fazendo, acho que, pós-graduação, já fez um monte de pós-graduação. Tá aí, Ju? No Einstein, acho que ela está terminando uma agora, não sei. Ela também fez IPOG, então, assim, é bem complicado. É muita norma, muita coisa. Então, assim, juntar essa parte da estética com as ABN da vida lá não é fácil, não. Gente, vamos seguir, porque senão a gente vai ficar
As pessoas querem perguntar, muita gente quer perguntar. Vamos lá, agora na sequência, Paula. Oi, parabéns. Eu queria... Aqui eu vou falar como uma pessoa que já fez tratamento de canal, socorro, né? E como uma arquiteta que já fez um consultório odontológico. Socorro 2 vezes. Então, assim, tratamento de canal a gente não quer fazer, a gente não gosta de falar porque o dente está doendo mesmo. E eu falo que a única coisa que dói mais que tatuagem é tratamento de canal, né? A coisa que... Nossa Senhora, prefiro fazer a tatuagem no rosto do que ter que fazer o tratamento de canal. Mas, realmente, eu já fiz tratamento de canal e a gente, pelo menos na dentista que eu fiz, o que eu via era uma tela que ela usava uma câmera para ver a minha boca ampliada, então eu via eu por dentro naquela tela, porque ela tinha que olhar lá, olhar aqui, olhar lá, olhar aqui, e toda hora você com a boca aberta, né, com aquele monte de coisa que você não pode contaminar, o dente preso, não sei o quê, e não tem como, ela vai, põe o raio-x, tira o raio-x, põe o raio-x, tira o raio-x, você não consegue ver nada, você só vê, né, o raio-x. Agora, com a questão da arquitetura, né, eu fiz um consultório de um dentista, e é um desafio por conta de não é todo o material que você pode pôr, você tem que adequar o trabalho do dentista, porque geralmente o dentista trabalha sozinho, então ele precisa do carrinho à mão, ele precisa do material que clareia o dente à mão, ele faz a mistura ali, sozinho, e é tudo num time muito rápido, então aquilo tem que estar perto, então aquilo tem que ser rápido de pegar, tem que ser fácil de pegar, e aquilo tem que estar, como vocês acabaram de falar, dentro da vigilância sanitária e dentro das normas. Então, assim, quando eu fiz esse consultório foi no começo do ano. Foi um desafio, porque eu apliquei a neuroarquitetura lá no começo, e aí depois eu tive que reestruturar para o meu projeto caber dentro das normas. Porque ele não cabia. Por exemplo, não, como você falou, não pode planta. Então, eu usei cores que eram verdes, tons de verde mais claro. E aí eu tive toda uma proposta, porque quando você olha muito a boca do paciente, isso é um estudo de cor, você vê muito vermelho. A cor que anula o vermelho é um verde clarinho. Então, eu coloquei um verde clarinho só numa faixa, onde ele olhava assim que ele levantava, sabe? A cabeça da boca do paciente. Então, eu fiz todo esse estudo, mas é claro que assim, a parte mais difícil foi adequar os materiais que eu poderia usar naquele consultório com o que era permitido. Então, realmente, é uma... Assim, as normas, elas se aplicam não só para o consultório, mas também para o resto do consultório, que a sala de espera ela tem que estar adequada àquilo. Então, são várias coisas que às vezes a gente pensa, por que não põe uma planta aqui? Ou, por que não faz tal coisa ali? Mas, na verdade, não é o dentista ou quem trabalha ali que não quer. Você não pode por conta de uma norma mesmo, né? Então, eu queria dar parabéns e falar que realmente fazer consultório odontológico é difícil. Não é fácil. Só mais difícil que fazer o consultório, tem que fazer o canal. Fazer dentro das normas, eu acho que não é difícil, né, Paula? Difícil é fazer o que a gente quer fazer, que é humanizar, né? Tirar aquela parte fria, gelada. Se a gente fizer dentro das normas, é tranquilo, é só a gente seguir as normas que a gente faz, né? Humanizar ele que é difícil. Eu tive várias ideias que eu pensei, nossa, isso vai ficar lindo, nossa, vai ficar maravilhoso. Aí depois eu tive que ir tirando, sabe, assim, as minhas extravagâncias, assim, que não podia, não pode. E aí, assim, eu fui simplificando para caber, primeiro, dentro das normas, e segundo, para atender o meu cliente, que era o dentista, porque ele trabalhava sozinho, então, assim, ele tinha que fazer todo aquele preparo, ele fazia várias coisas, né? E aí, assim, ele falou, por exemplo, ele tinha um problema de pendurar o avental de chumbo, sabe? E aí eu fui pesquisar. Gente, não achei nenhum lugar que tivesse um lugar que pendurasse aquele bendito, aquele avental, que fosse bonito. Era tudo horroroso. Vou te dar uma dica, sabe o que eu fiz? Onde vai ver esse avental? Vou ver atrás da porta, né? Muito bem. Gente, vamos anotar os insights aí, aproveitar para as dicas da profissional, né? Para os próximos. Atrás da porta. Resolvi. Vamos, Laís.
Vamos lá, gente. A próxima, Samara. Laís, eu tenho uma pergunta para você em relação justamente a essa questão de cores, porque assim, a gente entende que ambiente para criança precisa ser mais infantilizado e tudo, e eu achei interessante, sim, a sua proposta mais neutra, porque tem muita criança que ela é mais agitada, né? E daí até entrar no consultório, você fazer todo um trabalho de acalmar, né, aquela criança para poder estar preparada para receber o tratamento. Eu já fiz também um consultório odontológico, mas ele era num shopping, e como o shopping ele já tem, né, já é super bem servido de estrutura de playground e tudo, a gente também optou por não utilizar muito de cores já para poder preparar esse paciente. Mas aí a gente tinha um corredor, porque é um shopping que tem um empresarial também. A gente tinha um corredor que dava para brincar um pouco mais. Esse corredor que levava até a outras salas, a banheiro e tudo. E aí, nesse corredor, a gente fez uma brincadeira no piso, como se fosse uma trilhazinha para criança, sabe? Mas também nada muito chamativo, assim, nada tão colorido, algo bem discreto mesmo. E, assim, a gente teve um resultado bem legal, porque tinha um paciente específico dessa minha cliente que ele era hiperativo, assim, fazia até tratamento, ele tinha 6 anos de idade, mas estava com dificuldade de aprendizado de leitura justamente por conta da hiperatividade. E aí, a dúvida da gente foi mais em relação a esse paciente, mas a gente conseguiu pôr outro banheiro do outro lado da sala, e aí, para ele ou para algum paciente em específico, ela auxiliava a utilizar esse outro banheiro, para não passar por esse corredor. Daí eu queria saber, assim, na tua experiência nesse ambiente mais neutro, como foi em relação se tem algum paciente específico que você já percebeu algum detalhe desse gênero? Assim, como o meu ambiente, ele é um ambiente, igual eu falei no começo, ele tem que ser um ambiente que atende uma faixa etária muito, né, ampla, né? Eu optei por ele ficar mais neutro, para eu poder brincar com uma peça ou outra, igual eu tenho os patinhos, eu tenho um elefante na prateleira, eu tenho um unicórnio, né? Então, eu preferi brincar com esses elementos e deixar o ambiente um pouco mais neutro, a colocar muita cor, né? As crianças, trabalhar com criança é um desafio, por quê? Porque a gente não está trabalhando só com a criança e a experiência da criança. Nós estamos trabalhando com a família inteira, né? Então, a gente precisa se atentar a vários fatores. Então, quem vai junto, não é verdade? Quem vai junto com essa criança? Quem leva essa criança ao consultório, né? O meu trabalho é só uma parte. E a menor parte quando a gente fala do ponto de vista da prevenção. Eu preciso ter aliados a isso, né? Eu preciso que a família inteira faça a parte dela, porque não é uma ida ao dentista. Quando eu falo a família fazer a parte dela, eu vou te dar um exemplo de um paciente. A gente brinca na odontologia que o endodontista anestesia muito bem. É quem tem que saber anestesiar, porque a gente lida muito com dor, né? E eu, particularmente, faço uma anestesia muito efetiva, né? Consigo, durante a anestesia, manejar esse desconforto durante a anestesia de forma muito tranquila. E na maior parte das vezes, as crianças, eu vou brincando, vou conversando, vou chamando a atenção para mim, porque eu tô sempre colorida, né? Essa questão... Lembrei do João, ele não sabe até hoje que ele tomou anestesia. Porque eu tô sempre colorida. Ele tem pavor de agulha. Brincando, eu tô sempre falando com a criança. Então, eu preciso que a criança mantenha a atenção dela em mim, e não numa faixa colorida do consultório, e não numa peça mais colorida. A atenção dela tem que estar focada em mim,
para poder passar as informações de forma adequada e que essa informação ela seja passada de forma eficiente. E o falar também é um meio que eu encontro para tranquilizar a criança, para que ela, enquanto ela está prestando atenção, eu até brinco que eu deixo o paciente meio tonto, de que eu vou falando, vou contando história, vou falando um negócio, pergunto o que ele gosta, né? A criança, ela não tem tempo de entender o que está acontecendo, né? Mas eu vou explicando da forma que eles conseguem compreender e sem, entre aspas, pôr medo na criança, o que eu estou fazendo. Então, quando eu vou anestesiar, eu faço toda essa brincadeira com o paciente, ele acaba não vendo a agulha, não vendo nada, e anestesia. Então, eu anestesiei, fui fazer canal de uma criança de 6, 7 anos. A gente precisou fazer em 2 consultas, porque em alguns tratamentos endodônticos a gente precisa colocar uma medicação dentro do canal e terminar numa outra sessão. Então, eu peguei aquela criança, eu anestesiei a criança não sentiu, teve um comportamento fantástico. Beleza. Chegou na outra consulta, isso a mãe dentro da sala, tá? Porque eu não atendo crianças sem os responsáveis dentro da sala, que isso é muito importante, né? A gente falar de um ponto de vista até legal, né? Eu não tiro a mãe nunca o responsável sai da sala. E aí, a criança foi embora, voltou na outra sessão. A criança estava impossível. Estava relacionado à cor do meu consultório, alguma coisa assim? O que aconteceu? A mãe foi contar para o pai que eu tinha anestesiado a criança. Ela contou para o pai como que foi a anestesia. E a criança estava perto. A criança tem uma parabólica, né? Ele chegou e falou para mim, você vai me anestesiar com agulha, né? E eu falo para a criança, o primeiro acordo que eu faço com eles é, eu não vou mentir nunca para você. Eu posso contar de uma forma diferente para eles, mas eu nunca falo uma mentira. Se eu acho que vai causar certo desconforto, eu nunca falo dor para eles. Então eu falo assim, ó, se for desconfortável, vocês me avisam. Dor é uma palavra que tem um peso muito forte, né? Então, se você sentir desconforto, você avisa a tia que a tia vai te ajudar. E aí, pensa o carnaval que foi para anestesiar esse menino de novo. Meu Deus. Imagina. Entendeu? Então, não está muito relacionado, às vezes, o comportamento, a cor, outra coisa. Está relacionado a como os pais lidam com isso. Então, a gente precisa condicionar. Eu perdi todo um condicionamento por conta da... Eu falo ignorância não no sentido ruim da palavra, né? Eu falo ignorância no sentido de não saber, né? A partir da ignorância da mãe, que não soube conduzir de forma adequada isso. Então, assim, por mais cores e tudo, a gente precisa fazer essa abordagem de forma humanizada, né? Eu acho que, além da gente proporcionar esse ambiente, é a gente capacitar os pais, né? Quem foi com o paciente para entender. Então, assim, o que eu falo sempre, já tinha falado para essa mãe. Se ele te perguntar alguma coisa do procedimento, você fala, pergunta para a tia, ela vai te responder. A mamãe não sabe, pergunta para a tia, porque às vezes ela dá uma informação tentando ajudar e isso traz alguns, assim, a criança vem com certo receio, com um certo, né, desconforto. Então, ali eu vou conseguir ajudar a sanar essa dúvida de forma mais adequada para eu conseguir manter esse condicionamento, independente. Eu acho que no meu consultório, essa característica mais clean, ela surge da minha necessidade de adequar uma faixa etária muito grande. Né? E aí eu uso jaleco colorido, às vezes com bichinho, às vezes não. A neutralidade, ela é estratégica, né? Exatamente. Então, às vezes eu atendo até paciente adulto com um jaleco de bichinho, eles morrem de rir, eles falam, doutora, então hoje eu tô bacana, né? Hoje eu tô fofa. Para mim, ela é uma forma estratégica mesmo. Só outra dúvida, eu não sei se você já trabalhou dessa forma, mas eu, quando era criança, eu ia a um consultório que ele era tipo um grande vão onde todos os dentistas atendiam juntos, assim, sei lá, acho que tinham mais de 30 dentistas, era particular, tudo certinho, mas era realmente compartilhado, assim, era um espaço compartilhado de dentistas. E eu lembro que eu tinha vergonha de fazer
sei lá, de ser agitada alguma coisa, não por conta dos dentistas, mas por conta das outras crianças. Porque eu lembro que tinha uma coleguinha minha do colégio que ela ia também para esse mesmo consultório, e às vezes eu me encontrava com ela ou com outro coleguinha, e às vezes eu ia bem comportada com medo, né, de algum coleguinha meu estar por lá, e não sei, passar vergonha assim diante dos meus coleguinhas. Se você percebe algum tipo de comportamento assim em relação à criança e seus amiguinhos, sei lá, se isso acontece dentro do seu consultório, ou se você já atendeu em algum ambiente assim compartilhado, e como foi a sua experiência? O que acontece? Na faculdade, a gente tem um ambiente assim, né? Muitas clínicas que têm muitas cadeiras, elas atendem dessa forma. Nas especializações também, a gente chama de box, né? É um espaço grande com box, né? E o que acontece? A gente pode ter dois tipos de comportamento. A criança que fica com receio de chorar e as outras, né, tirarem sarro, como foi o seu caso. E a criança que chora exatamente porque tem muita gente. E existe o efeito manada. O que é o efeito manada? Chora um, chora todo mundo. Entendeu? Então, o que acontece às vezes no meu consultório? Quando eu já conheço aquele paciente, eu sei que ele chora, porque a criança ela não chora só porque ela tá com dor, ela chora porque às vezes ela não quer estar sentada lá, né? A contrariada, principalmente criança pequena, até uns 3, 4 aninhos, né? Ela chora porque não quer estar sentada. Muita criança, a gente não precisa nem fazer estabilização protetora, ela fica quietinha, mas fica... Eu brinco que é o caminhão de melancia subindo a serra, né? Porque ela tá chorando. Eu falo, abre a boca para titi. Ela abre e abre chorando. Ela faz o tratamento inteiro chorando. E na recepção circulam outras crianças que serão atendidas. Às vezes chega um pouco mais cedo, às vezes o tratamento atrasa um pouquinho, né? E tem outra criança lá. Quando eu sei que é uma criança que vai dar, entre aspas, um escândalo um pouquinho maior, que é uma criança que chora mais, essa criança ela é sempre agendada no fim do atendimento, no fim do período, né? Às vezes acontece de criança chorar lá e ter criança, né? Mas aí paciência. Aí paciência, mas... Legal. Normalmente é assim que a gente acaba, né, abordando e lidando com essas situações. Mas o efeito manada é assim... Às vezes a criança nem estava chorando, estava tudo bem no tratamento. Se ela ouviu o outro chorar, ela começa a chorar, porque ela, né, ela quer ser aceita, ela quer ser igual a todo mundo. Né? Então, o choro é livre. Verdade, obrigada. Imagina. Vamos seguir. Agora a Marina, querida Marina. Boa noite, tudo bom? Ai, Laís, gostei muito da sua fala, assim, porque eu percebo isso há muito tempo, que a gente fica preocupado com estética e um monte de estímulos, e às vezes os estímulos são grandes, e a gente se esquece de conversar com o nosso cliente, porque às vezes está faltando atendimento, está faltando profissionalismo, não é só educação nas crianças, nas escolas, está faltando profissionalismo de todas as áreas, enfim. Eu vejo, assim, muita gente atendendo muito mal, que me arrepia, nem é comigo. Meu Deus, tem que me cuidar para não intervir, porque é grave isso, né? E o nosso país, sim, é um país maravilhoso. Se morar todos os dias, eu recebo elogios de outros países. A gente pode ficar bem feliz porque a Anvisa ela liberou o muso escandinavo e ele vai se transformando em todos os ambientes, tá? Inclusive, eu fiz um consultório em Gramado, lindíssimo, muito bom, a minha cliente é maravilhosa, atende muito bem também, né? E a gente usou bastante música escandinavo e ela achava que música escandinava porque ela tinha visto por aí, que era chapado, não, ele vai se moldando, então ele vai tornando uma estrutura. Sobre as normas geralmente não mudam, gente. É nós que não lemos e não aplicamos para vocês as normas devidas e adequadas. Eu trabalho 95% dos meus projetos são só área de saúde. Eu não tenho problema com a Anvisa. Ela pode voltar alguma coisinha, ela volta o que eu sei que vai voltar. Que a Marina ficou com preguiça ou o cliente induziu certas coisas. Agora eu falo bem para eles, ó, não vão fazer isso, não tem especificação técnica. Então,
arruma outra profissional para fazer, porque eu não vou fazer. Porque assim, gente, a norma quase não muda. Eles incomodam, sabe por quê? Porque a vigilância, ou a Anvisa, tem a municipal, estadual, federal, mas a norma é uma só. Então, aquele que foi lá te ver, ele não olhou direito, fechou um olho, coisa assim. Vai chegar o engenheiro da Anvisa, que todas elas têm agora, ele vai saber que você errou. Ele vai saber. Então, assim, ó, as normas, elas têm alguns anexos, mas é a gente que não quer ler a norma, porque é chato mesmo. É isso. E parabéns pelo seu método Amei de Paixão. A concentração está em si, não no... porque às vezes as pessoas colocam muito estímulo, aquele copia e cola, sabe? É excesso de estímulo. E daí, quando tem excesso de estímulo, realmente perde o foco. E ela pode se distrair, sim, muito facilmente. Obrigada, Laís. Exatamente. Obrigada, Marina. Vamos para a Vânia. Vânia. Isso. Oi, boa noite, gente. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje, né? Se eu botar na correria, mas é excelente, excelente. Hoje a palestra, eu estava até curiosa, porque é um trauma que eu carrego para a minha vida, é esse tal do dentista. E algo que eu sempre, como falou, assim, a preocupação com as minhas filhas em relação a isso, que elas tivessem uma memória, uma vivência tranquila, que aquilo lá fosse, não vou dizer que seja natural, né, porque vou botar, mas que elas se sentissem bem como se fosse em qualquer outro lugar, né, eu vou ao shopping, eu vou ao dentista, que isso não causasse um trauma, aquele medo, aquele pânico, porque eu vou ao dentista. Então, assim, excelente essa tua abordagem, assim, e principalmente que eu tenho até hoje a questão do cheiro, como é forte essa memória do cheiro, essa questão do dentista. Aonde eu passo, que eu sinto o cheiro, ele me remete ao... Aí vem aquela sensação, assim, de... E aí eu sempre brinco, eu falo com a gente, será que evolui tanta coisa, esse bendito barulho não muda, não inventa outra coisa para substituir essa... Estão tentando, mas é difícil. Mas bacana, assim, toda essa preocupação em relação ao que fala esse acolhimento, né, que é essencial de trazer hoje, trazer todo esse conceito ao que a gente luta e defendendo dentro do design biofílico aqui, né, como especialista e buscando, porque a gente, além das cores, que eu digo assim, até como tu questionou em relação aos profissionais, são 5 profissionais no ambiente, mas eu acredito, assim, que se perguntar aos 5, né, como profissional, o momento que eles pensam em relaxar ou algo que traga de bom, eles pensam em ir para onde, né? Então, normalmente a pessoa vai dizer, eu penso, onde é que tu pensa em relaxar ou tirar férias? Eu vou para a natureza, um ponto onde eu posso relaxar. Então, é o que a gente hoje fala muito, trazer essa essência, essa natureza para o ambiente construído, se faz necessário hoje, né? Até dentro de qualquer ambiente, seja hoje saúde, escola, então tem muitas evidências hoje que trazem todo esse estudo do que o nosso cérebro reconhece essa vivência, né, trazendo boas memórias. E algo dentro, até como foi comentado ali com a Valéria, questão de cores e tal, mas uma coisa também que me preocupa muito, que a gente fala também nas formas orgânicas. Então, quando pensar em trazer o que não tenha muita ponta, né, principalmente essa faixa etária que está criança ou com adulto, mas ele não reconhece... Nosso cérebro reconhece essa questão da ponta das quinas, né, onde deixa isso muito ativo nesse processo. Até o que preocupa hoje, que eu falo assim muito, que o paciente, ele é passageiro, como tu falou, mas a permanência da secretária no ambiente, onde às vezes as pessoas não sabem quando saem com fadiga, saem cansado, mas é devido ao ambiente, assim, que ele seja mais fluido. Sempre quando pensar em mexer e trazer a forma orgânica, né? Tipo, da mesinha de centro, traz ela redonda, até que fazer para que o ambiente se torne fluido e dinâmico, e onde todos possam sentir. Que daí, independente de cor, né? Porque quando a gente fala design biofílico, não é só trazer plantas e não é viver na mata. Então, é através dessas referências, dessa forma orgânica que o nosso cérebro identifica. E parabéns pela clínica e essa preocupação humana. Isso, para mim, é essencial. Parabéns. Obrigada, Vânia. Obrigada.
viu só? E tudo isso, eu vou... falou um momento da personalização do teu ambiente, que reflete a tua personalidade, né? Isso também é uma coisa que eu achei bem interessante, e tudo que vieram falando aqui fala muito nessa personalização, que é bem importante, tem que trazer a tua cara, a tua imagem, e o que tu traz, e o que tu oferece para o teu paciente, né? Além de todas as questões técnicas, etc., mas eu achei bem interessante a personalização refletida ali no teu espaço. Que a gente, como profissional, né, Sandra, sente essa carência que a Laís tem, isso de assumir essa tua identidade e levar isso adiante. Porque, às vezes, né, por mais assim, o cliente, independente o que ele leva, seja lá no comercial, seja em qualquer área, ali no residencial, ele está sempre muito voltado a copiar o que o outro está fazendo, o que está fazendo, o que é tendência. Não que a tendência seja algo ruim, porque ela cria um ponto de vista, um olhar, né? Mas eu acho que existe essa identidade, essa forma que tu acredita no trabalhar, no que vai fazer essa empatia, no que vai fazer o melhor para o ser humano, para que ele se sinta e permaneça, não seja paciente para uma vez, né? O que eu falo, a gente quer cliente que é para sempre, né? E poder estar ali atendendo e tendo todo esse cuidado, é fantástico. Verdade, concordo plenamente. Bom, gente, alguém aqui que não se manifestou, que quer falar alguma coisa? A gente tem gente nova aqui, mas nem todo mundo quer se apresentar hoje nesse encontro, então quem quiser conversar um pouquinho está aberto. A Carla já me disse que hoje ela não consegue se apresentar, então na próxima ela se apresenta. Quem estiver ali quiser conversar um pouquinho, mas acho que todo mundo aí já é conhecido, né? Alguém mais quer fazer algum comentário, uma pergunta? Sim, olha só, gente, quando eu olhei aquele consultório dela, no início eu pensei assim, nossa, né? Sem estímulo, né? Foi a primeira coisa que a gente olha assim, né? Diferente. Depois, não deu vontade de caminhar de pé descalço no consultório dela, gente, aquele piso dela, assim, eu olhei assim, ai, eu acho que eu ia adorar, né? Ser atendida por ela, porque é maravilhoso, né? E bem gostosinho, aquele aconcheguinho que deu ali, maravilhoso. Elevador, olha, pensou em tudo, né? Ontem mesmo eu estava falando para o cliente, eu debato muito com a engenheira arquiteta sobre banheiros de acessibilidade, que está tendo um caos, sabe? Deus meu. E aí eu falei, então tá, vamos sentar nessa cadeira. Falei para o engenheiro, senta nessa cadeira aqui. Senta, vamos fazer o giro. Desce dessa cadeira e vai para o vaso agora. Você acha que 1 metro dá certo, dá conta? É 1,5 metro, faz o giro agora, dá 1,5 metro e mais a pegada da mão. Eu falei para a Amanda assim, ó, gente, se cada 10 projetos que eu tiver participação, tiver um que a gente possa mudar, eu já vou me considerar muito feliz. Já começa tudo errado. Vocês acham que banheiro é uma coisa simples? Não, gente. Tem muita pessoa. A acessibilidade não é só cadeirante também, né? A pessoa de idade, nós vamos chegar lá, pelo amor de Deus. A gente não vai conseguir sozinho no banheiro. Tem que entrar outra pessoa junto. Não tem outro jeito. Com criança, como é que vai entrar? Uma mulher grávida com uma criança junto. Como é que entra naquilo lá? Não tem como, não. Porque isso eu acho que falta muito, né, Marina, a questão de vivência, e esse olhar, vai tentar experimentar. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma casa toda voltada para a preocupação dos pais, assim, a filha, né, deficiente, cadeirante, ele disse, aonde servir para ela, não quero saber, que faça tudo para ela. E aonde servir para ela, os demais vão viver, vão conseguir viver. Então, foi tudo voltado, e essa questão muito essencial em relação ao banheiro, porque tem que ter a vivência, e por mais vai buscar, vai procurar olhar, ver como é que funciona, porque eu digo assim, a questão que quando faz muito o papel aceita tudo, né? Então, a partir do momento que tem aquilo ali, tu tens uma medida, esse é o padrão. Não é uma receita de bolo. É algo que tu tem que vivenciar e procurar entender. É a mesma coisa quando a gente trabalha em relação à marcenaria, quando volta também em questão de quando fala assim do conforto, que é essencial também todo esse bem-estar, trazer essa ergonomia, trazer todas as coisas, porque não é só o bem-estar, eu não alcanço somente ali no visual, porque é o que eu falo, assim, o conforto, ele é subjetivo, é uma coisa que o que é para mim talvez não seja para ti, o que é confortável. Mas o desconforto, normalmente, ele é físico, porque é algo que me incomoda, né? A questão numa cadeira, uma postura, uma forma que eu permaneço.
Então, é questão de vivência mesmo, e ter, eu digo como profissional, ser humilde para aprender e para conhecer, para viver. Isso, para mim, eu não sei aonde que eu li, eu não sei quem que é o autor dessa frase, que eu não acho que é um professor de uma universidade da época da NeuroArc que eu escutei, e ele fala que nenhum ambiente é neutro, ou ele te impacta para o mal, ou ele te impacta para o bem-estar, né? Nenhum ambiente é neutro. Então, e aí eu vou falar não vou falar mais da Laís do profissional, vou falar da Laís como pessoa, que eu conheço há bastante tempo, o esposo dela é amigo de infância do meu marido, é da área da saúde também, é médico, e a gente sempre teve eles como pessoas assim de referência, porque eu acredito que um bom profissional, antes dele ser um bom profissional, ele tem que ser um bom ser humano, né? Ele tem que gostar das pessoas, ele tem que ter empatia com as pessoas. E ela aí sabe, a gente tem uma amizade de muitos anos e assim, são pessoas, o Rogério, até a letra dele, a gente fala assim, gente, até a letra, porque letra de médico é um garrancho, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa. A letra do Rogério, gente, não tem como você não entender, parece uma letra de caligrafia. Então, assim, até nesses pequenos detalhes você começa a perceber que a importância que ele dá pro paciente, né? Que vem o cuidado, né? De poder entender. De poder entender, ele não é à toa, né? Aquele detalhe da letra dele ser diferenciada. Sim. Então, assim, de coração eu não tinha, assim, como não trazer a Laís para falar. E na hora que eu lembrei, porque quando o João tem pânico de agulha, e eu nunca me esqueci, até hoje ele não sabe, ele fez 17 anos agora há pouco, então ele não sabe que ele levou anestesia, ele não sentiu anestesia, né? Do tanto que ela tem a tática, sabe? A leveza e toda aquela psicologia de fazer, ele não percebeu, simplesmente não percebeu. Então, assim, é um dom que eu acho que a gente tem, e eu acho que a gente tem que aprender com o profissional como a Laís, para a gente poder entender como que funciona, porque às vezes a gente não faz muito sentido, né? É um ambiente neutro, não é um ambiente neutro. Mas quem sabe realmente o que vai impactar ali naquele paciente é o profissional, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade de fazer esse jogo de encontro, né? De trazer o que tem de legal da nossa área com o que ela precisa. Muito obrigada, Laís, muito obrigada mesmo. Acho que a Ana quer falar também, né, Ana? Pra gente finalizar, nós já estamos com 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia. Não, eu queria só mostrar para vocês, eu não sei se vai ficar legal, tá? Eu vou tentar. Aqui vocês conseguem ver, tem uma área verde, tem uma fontezinha, tá? Então tem aqui, isso é um prédio. Você vê, né, o céu. Desculpa. Vi. Tá? Então, esse é um prédio onde eu vou na minha ortodontista. E ele é um prédio que como é que se diz? Comercial, mas também ele tem uma área residencial. Aí onde eu estava lá, e eu já tinha terminado minha consulta, estava esperando o carro, aí eu fiquei escutando. Aí eu me dei por conta, né, que a gente estuda a neurociência aplicada à arquitetura, eu falei, nossa, olha, isso dá um post. Daí eu gravei meu videozinho, enfim. Por quê? Eu vou ler para não me estender muito, mas é bem rapidinho. Eu tinha feito, assim, hoje eu fiz uma história sobre esse espaço que eu frequento quando eu vou numa das minhas dentistas. Então, eu pensei a respeito do conforto psicológico e, como eu tinha falado em histórias, a sensação de bem-estar que um ambiente bem pensado pode trazer. Ok, para mim, na verdade, nunca foi uma questão ir ao dentista para mim, porque é tranquilo, assim, não tenho problema com isso. Mas eu lembrei das pessoas que têm medo e sofrem com a ida ao dentista, ou ao médico, enfim, porque é um espaço empresarial e ele tem várias especialidades nesse local. Obviamente, cada pessoa é única e tem suas peculiaridades, mas ao entrar nesse lugar, existe o fator da surpresa, porque não se espera encontrar a natureza, o céu e a luz natural adentrando nesse espaço. A fonte de água, o barulhinho delicioso que ela produz, uma música leve, que também tem o som,
além das formas, das cores, todos esses elementos podem contribuir para melhorar ou amenizar a ansiedade ou o medo. Digo que podem, porque cada ser humano porque ser humano é ser humano, né? E cada um responde ao ambiente de acordo como consegue, né? Mas, de qualquer forma, acredito que esse ambiente pode impactar de forma positiva no comportamento de quem o frequenta. Então, eu lembrei de trazer isso porque a pessoa chega ali, se ela estiver presente, prestar atenção, ela já entra zen, sabe? Porque é muito agradável. Aí, quando foi falado no grupo, né, que a gente teria você, Leis, eu me lembrei disso, porque sem me dar por conta, eu pensei, nossa, olha que interessante, né? Então, só trouxe para contribuir um pouquinho esses exemplos, porque é muito legal. E o ambiente faz toda a diferença, além do olhar humano empático que você trouxe aí. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Realmente, faz... Oi? Diminuiu o ruído. que eu acho? Eu acho que realmente a gente pode proporcionar para o outro uma experiência melhor, para aquele que nunca teve uma experiência, que essa experiência seja agradável e que ele sempre tenha essa experiência agradável, e para aquele que teve uma experiência desagradável, para a gente poder reconstruir, desconstruir e reconstruir essa experiência, né? Porque não é incomum pacientes adultos chegarem e já olharem para mim e falar assim, olha, eu preciso fazer o canal, mas eu tenho muito medo, né? Então, eu acho que o nosso trabalho não é só construir uma experiência, às vezes é desconstruir para reconstruir. Ressignificar, né? Ressignificar aquilo. Então, acho que a gente tem que ter tato, tem que ter sensibilidade, para poder, de todas as formas que a gente conhecer, porque a gente não conhece de tudo, e hoje essa conversa com vocês me trouxe vários conhecimentos novos, várias coisas novas, né? Eu vim aqui não para ensinar, eu vim para dividir o que eu fiz de forma sensitiva, né? Porque eu não tenho o conhecimento que vocês têm dessa ciência, né? Vamos dizer assim, uma ciência, mas que eu senti necessidade de proporcionar para os meus pacientes. Por quê? Porque eu gosto de me colocar no lugar do outro para saber o que seria uma necessidade. É claro que a gente nunca vai conseguir atender todas as necessidades, né? Sim. Mas a gente tenta atender a maioria delas, né? Com muito carinho, com muito desejo de fazer o bem, né? Então, eu acho isso extremamente importante mesmo. E é isso, gente. Olha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você e o Dinho, as crianças moram no nosso coração, né? A gente sente muita saudade de vocês. Mas a gente está super feliz que vocês estão bem, que, né, nossa amizade continua a mesma. A pandemia aí deu um break aí no que a gente ia visitar vocês, mas a gente vai em breve. Não. Estou esperando, ansiosa vocês aqui. E muito obrigada pela participação de todo mundo, muito obrigada por ficarem para me ouvir, né? E até breve, o que precisarem, estou à disposição sempre. Laís, gratidão, a gente agradece a sua presença aqui e todos os nossos colegas que estiveram hoje, que contribuíram também, porque aqui, como tu disse, todo mundo vem para trazer um pouquinho de conhecimento, mas para aprender muito, né? Se faz uma troca, que esse é um dos principais objetivos desse nosso grupo. Cada um traz um pouquinho e a gente sai de cada um desses encontros com tanto... Não só conhecimento também, aqui é o acolhimento, aquilo que faz no teu consultório, a gente faz aqui também um acolhimento, todo mundo se acolhe, todo mundo troca experiência, informação, etc. Experiências de vida, né? Nonoca, muito rica. Obrigada. Nonoca, hoje... Vamos tirar fotinho, gente, tira foto. Ah, Nonoca tá aqui. Nonoca tá quietinha. Nonoca tá quietinha. Tá quietinha. Nonoca, tá tímida hoje, Nonoca. Oi. Cadê a Ju? Já saiu? Eu vi. Já saiu bastante gente, mas eu tirei outras fotos. Ah, você tirou? Ah, então tá bom. Meu Deus. Algumas. A Valéria tinha saído, pediu para avisar, mas ela foi passeada.
Então tá, vou fazer a E não pose. avisou, né? Tirou foto Gente, sem pose. avisar, né? Ai, ó, voltou. Vamos lá, pose. Oh. Aê. Tirei. Ai, tem um beijo no Obrigada. Eu vou coração. precisar sair. Um Obrigada, beijo obrigada, para Laís. todo mundo. Estou aí para qualquer coisa. Obrigada. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, porque vocês contribuíram muito para mim, viu? Então, um beijão. Vizinha, beijo em todo mundo aí. Vizinha. Tchau, Laís. Tchau. Tchau, tudo.